Olá, que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Olha o que diz em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 14. Olha o que diz a palavra de Deus. Tendo se retirado de Saul o Espírito do Senhor, e da parte desse o espírito maligno o atormentava. Então os servos de Saul lhe disseram: Eis aqui agora um espírito maligno enviado de Deus atormenta. Manda, pois, Senhor nosso, que os teus servos que estão em tua presença busquem um homem que saiba tocar harpa. Será que quando o espírito maligno da parte do Senhor sobrevém a ti, então ele dedilhará e te acharás melhor. Disse então Saul aos seus servos: Buscai-me, pois, o homem que saiba tocar bem, traz-me. Então responderam os moços, disse: Conheço um filho de Jessé, o belamita, que saiba tocar, é forte, valente, homem de guerra, sucido de palavras, de boa aparência, o Senhor é com ele. Ou seja, a presença de Deus se retirou, ou seja, do rei Saul, ou seja, porque o rei Saul desobedeceu a Deus. Deus mandou ele destruir todo aquele povo, ou seja, todos os animais daquele lugar, ou seja, e o rei Saul, ou seja, não obedeceu a Deus. Ele não matou o rei, trouxe animais, despojos com ele, e você vê que o Senhor se indignou, ou seja, que a presença do Senhor saiu dele. Ou seja, a presença de Deus, ele sai da pessoa, ou seja, quando a pessoa desobedece ele, quando a pessoa não faz aquilo que agrada a Deus, ou seja, quando a pessoa desobedece, que a presença de Deus sai, o mal atormenta, ou seja, as forças malignas, espíritos malignos atormenta a pessoa. Ou seja, Saul, ele não tinha mais paz, ele só se sentia bem quando Davi tocava as harpas, ou seja, tocava os instrumentos ali, ele sentia bem, ou seja, por causa que ali, ou seja, a presença de Deus estava sobre Davi, ou seja, porque Davi era cheio da presença de Deus. Ou seja, quando você é cheio da presença de Deus, ou seja, aquela pessoa sente bem, ou seja, a pessoa talvez está num caminho errado, ou seja, desobedeceu a Deus, mas quando você está perto, aquela pessoa sente alegre, sente alegria, ou seja, por causa que a presença de Deus está sobre a sua vida. Ou seja, o rei Saul, ou seja, ele só sentia bem quando Davi tocava as harpas. Ou seja, a desobediência pode levar a pessoa à destruição. O mal, ele tem legalidade para agir na vida de qualquer um que desobedecer aquilo que Deus manda. Ou seja, quando você desobedece a Deus, você está agradando a Satanás, você está agradando o mal, você está fazendo, ou seja, a vontade da sua carne, ou seja, aonde o mal tem legalidade para fazer o que quiser com a sua vida. Mas quando você faz a vontade de Deus,
Deus, o mal não tem poder para atingir a sua vida. Ou seja, o rei Saul, ou seja, ia muito bem, fazendo as coisas que agradavam a Deus, mas chegou um dia, ou seja, que ele desagradou a Deus, ou seja, Deus pediu algo para ele fazer, ou seja, e ele desobedeceu, ou seja, não destruiu aquele povo totalmente, pegou gados, ou seja, não matou aquele rei, ou seja, era para ele destruir aquele povo, ou seja, mas ele não destruiu, ou seja, o profeta Samuel foi lá e quem matou aquele rei falou que o Senhor não ia contar mais com ele, com o rei Saul, ou seja, que o rei Saul, o Senhor, ou seja, que a presença do Senhor se afastou dele por causa da desobediência, ou seja, o Senhor se entristeceu, ou seja, com o rei Saul, ou seja, na minha vida, na sua vida, nós não podemos desagradar a Deus, ou seja, viver sempre na desobediência, ou seja, porque quem vai perder, ou seja, somos nós, porque enquanto eu estou fazendo minha parte com Deus, ou seja, minha vida está sendo abençoada, ou seja, Deus está comigo, ou seja, Deus está com você enquanto você está andando no caminho da obediência a Deus. Ou seja, não importa, ou seja, os problemas que a gente enfrenta, ou seja, mas nunca deixe, não se desvia por nada do caminho do Senhor, não desobedeça, ou seja, por mais difícil que seja, ou seja, andar nos caminhos do Senhor, mas o Senhor é a única garantia, ou seja, que você vai ter paz, ou seja, que você, ou seja, vai ser abençoado, é você andar nos caminhos do Senhor, não tem outro caminho, ou seja, se você anda no caminho do Senhor, ou seja, o mal não vai ter poder para te atormentar, para te acusar, ou seja, porque você está fazendo a vontade de Deus. Ou seja, quantas pessoas têm andado na presença de Deus um dia e hoje já não estão mais no caminho do Senhor, ou seja, se afastou do caminho do Senhor, hoje vive atormentado, ou seja, pelo mal, ou seja, pessoas que vivem, ou seja, bêbadas, ou seja, alcoolizadas, já não tem paz mais, ou seja, ela tem uma vida, ou seja, que ela não sente alegria mais, ela não tem prazer mais na vida como ela tinha, ou seja, estando na presença de Deus. Quantas pessoas já não tem nem paz para dormir, ou seja, é uma perturbação, ou seja, a pessoa já não encontra, ou seja, facilidade mais, ou seja, nas coisas, ou seja, como ela era abençoada, ou seja, ela tinha luta, mas Deus ali, através da vida dela com Deus, ela ia rompendo as barreiras, porque Deus era com ela. Ou seja, quando a pessoa desobedece a Deus, os caminhos vão fechando, ou seja, vão sendo bloqueados. O mal, ele vai agindo na vida, ou seja, aonde aquela pessoa vive, ou seja, na sarjeta, vive derrotada, fracassada, com a vida totalmente destruída. Ou seja, Deus, através dessa mensagem, Deus mostra para mim, para você, ou seja, não é o tempo que eu estou na presença dele, que você esteja, mas nós temos um compromisso com Deus todos os dias, sempre vigiar, ou seja, para obedecer a Deus, andar nos caminhos de Deus, agradar o Senhor, porque se você desobedecer a Deus, a maldição,
o mal vai ter legalidade para agir na sua vida, nos teus caminhos. Ou seja, você só vai sentir bem, ou seja, você só vai ser uma pessoa que vai ter alegria, ou seja, estando na presença de Deus. Ou seja, você vai ter os momentos de aflição, ou seja, todo mundo tem, mas com Deus, Deus é a sua fortaleza. Você talvez está desanimado, mas você está na presença de Deus. Tem dia que às vezes você está desanimado, mas através da palavra de Deus, aquela palavra que você ouve, Deus te dá ânimo, ou seja, porque você está na presença de Deus, Deus te dá força, ou seja, através da palavra você é alimentado, você se sente forte, ou seja, lembra sempre, ou seja, em permanecer no caminho do Senhor, ou seja, esse mundo que nós vivemos, ou seja, não é fácil, mas nós devemos sempre permanecer por mais luta, ou seja, lutar para andar nos caminhos do Senhor na obediência, ou seja, porque senão a maldição, o mal, ele vem para destruir, ele não tem dó de ninguém, ou seja, Satanás, ele não tem dó de ninguém, ou seja, ele vem para destruir, para devastar a vida de qualquer pessoa, ou seja, que desobedece a Deus. Ou seja, às vezes, quando a pessoa desobedece a Deus, dá a impressão que não aconteceu nada, que está tudo bem, mas depois vem as consequências, aí que a pessoa vai ver, ou seja, que aquela desobediência, ou seja, trouxe maldição, foi a destruição, ou seja, tudo começa a desmoronar, ou seja, pensa nisso, ou seja, que Deus possa abençoar a vida de cada pessoa que ouvir essa mensagem, que Deus abençoe você. Talvez você se afastou, você desobedeceu a Deus por algum motivo, ou seja, você não vigiou, ou seja, mas se volte para Deus, porque Deus, ou seja, Ele pode e Ele quer mudar a sua história. Se você reconhecer, se você buscar a Ele, Ele te dá uma nova oportunidade para você, Ele te tira dessa prostração, dessa humilhação. Talvez a sua vida, ou seja, está tão destruído, você está tão no fundo do poço depois que você se afastou do Senhor, que você não tem tido alegria, ou seja, a sua família foi destruída, você não consegue trabalho, você não tem paz, você não tem alegria, ou seja, lembra-se que o Senhor pode e Ele quer te ajudar, só depende de você, não deixe o mal te acusar, ou seja, que não tem jeito mais, que você errou com Deus, ou seja, você está vivo, você está tendo oportunidade, ou seja, e Deus, Ele está pronto, ou seja, para te abençoar, ou seja, se volta para Deus, busca a Deus, ou seja, que você vai sair desse sofrimento, que Deus abençoe a vida de todos que ouvirem essa palavra, essa reflexão, que Deus abençoe a vida de todos poderosamente, em nome de Jesus.